Olá pessoal, correção da atividade 4. Exercício 1. O preço P a ser cobrado em uma corrida de táxi é composto por uma quantia fixa, chamada de bandeirada, igual para todas as corridas, somada a uma parcela variável, que é diretamente proporcional ao número de quilômetros rodados. Em determinada cidade, temos que P igual a 15 mais 0,8x, sendo P em reais e x em quilômetros. Sendo assim, qual o valor da corrida para uma viagem de 50 quilômetros? Então, o que ele falou para a gente? Que o preço que eu vou pagar é igual a 15, que é um valor fixo, mais 0,8, que é 80 centavos, vezes x. P é o preço que eu vou pagar, x é a quilometragem, quantos quilômetros eu vou rodar, tá? Então, vamos lá. Aí ele falou o seguinte, qual o valor, ou seja, ele tá perguntando o preço que eu vou pagar numa viagem que eu ande 50 quilômetros. Então, o x vale 50. E ele perguntou o P, pediu para eu calcular o P. Então, no lugar do x, nós vamos colocar aqui 50 e vamos calcular o P, tá? Então, P igual a 15 mais 0,8 vezes 50. Eu tenho uma soma e uma multiplicação. Multiplicação tem preferência. Então, o P é 50 mais... Desculpa, 15 mais 0,8 vezes 50, que é igual a 40. Somando 15 mais 40, isso dá 55. Ou seja, eu vou pagar nessa corrida R$55, ok? Exercício 2. Ainda sobre os dados do exercício anterior, Maria pagou R$95 por uma corrida. Quantos quilômetros foram percorridos nessa corrida? Agora é o contrário, ó. Ele falou que ela pagou R$95. Então, o preço da corrida foi R$95. Quantos quilômetros? Ele está perguntando quantos quilômetros, ou seja, quanto vale x nesse caso, tá? E a minha função é a mesma. Ele falou considerando os dados, então é 15 mais 0,8 vezes x. Então, no lugar do P agora, vai o 95. E eu vou tentar descobrir quanto vai valer meu x, certo? Para descobrir quem é o x, eu vou isolar ele, deixar ele sozinho aqui. Então, todo mundo que não tem x vai para o outro lado, com o sinal contrário. Então, 15 vai para lá negativo, então 95 menos 15, e aqui me sobra 0,8 vezes x. Subtraindo aqui, 95 menos x, menos 15, 80. Igual a 0,8 vezes x. O 0,8 está multiplicando, vai passar dividindo, certo? 80 dividido por 0,8 vai dar 100. Ou seja, eu tenho 100 quilômetros rodados para pagar R$95. Tá? Exercício 3. O salário de um vendedor é composto de uma parte fixa no valor de R$800 e mais uma parte variável de 12% sobre o valor de suas vendas no mês. Ou seja, a função que determina o valor de seu salário será dada por f de x igual a 0,12x mais 800. Tá aí, ó, os 12% seria o 0,12x e os R$800 seriam essa parte fixa de 800. Caso ele consiga vender R$450 mil, qual o valor do seu salário? Então, o que ele está falando? O salário é o f de x, é quanto ele vai receber, tá? O x é a venda, o quanto ele vende.
Então, tá falando, caso ele consiga vender 450 mil, ele tá falando que esse X é 450 mil e tá perguntando qual será o salário dele, ou seja, quanto vai ser esse F de X. Então, vamos substituir. Eu sei que o F de X é 0,12 vezes X mais 800. Então, no lugar do X, vamos colocar o 450. 0,12 vezes 450 mil mais 800. Fazendo as contas aí, ó. 0,12 vezes 450 mil. 54 mil. Mais 800. Esse F de X, 54 mil mais 800, 54.800 reais. É o salário dele. Essa é a alternativa correta. Ok? Exercício 4. Ainda sobre os dados do exercício anterior, para esse revendedor receber um salário de R$ 24.800, quanto ele deverá vender? Então, o que ele está falando agora? Que o salário, que é F de X, é R$ 24.800 e está perguntando quanto que ele precisa vender, ou seja, quanto vale o X, tá? A minha função continua a mesma, 0,12 vezes X mais 800. Então, o que eu vou fazer? Agora, no lugar da F de X, eu vou colocar 24.800 e vou tentar calcular o X. Então, 24.800 igual a 0,12 vezes X mais 800. Como eu quero descobrir o X, eu vou tentar isolar ele. Então, tudo que não for X vai para o outro lado com o sinal trocado. Começamos com 800, é positivo, vai para lá, negativo. E aqui me sobra 0,12 vezes X. Subtraindo aqui, ó, 24.800 menos 800, sobra apenas 24.000, igual a 0,12 vezes X. O 0,12 está multiplicando, passa dividindo. 24.000 dividindo por 0,12. Esse é o valor de X. Isso quer dizer, fazendo essa divisão, que ele tem que vender 200 mil reais, tá? Se ele vender 200 mil reais, ele vai receber 24.800 reais. Exercício 5. Uma indústria produz e vende por dia X unidades de um determinado produto. E o lucro em reais dessa produção diária pode ser obtido pela função y igual a menos x² mais 80x menos 700. Qual deve ser o número de unidades produzidas e vendidas em um dia para que essa indústria alcance o lucro máximo? Detalhe, lucro máximo. Eu tenho um ponto de máximo. A minha parábola é de boca para baixo, porque eu tenho aqui, ó, um A negativo, tá? É uma equação de segundo grau, então é uma parábola. Meu A vale menos 1, tá vendo? Ó, menos x². Aqui eu tenho menos 1. Meu B, 80. E meu C, menos 700. Ok? Então, meu A é menos 1, o A é negativo. Parábola de boca para baixo, o vértice está lá em cima. Então, é o ponto máximo, é o maior valor que ele pode atingir. O que ele está perguntando? Quantas unidades ele vai vender, ou seja, qual o valor de X, tá? Para atingir esse ponto, ou seja, ele quer o X do vértice. A formulazinha do X do vértice, menos B sobre 2A. Então, menos B, eu já achei que o meu B é 80, menos 80 sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Menos 80, 2 vezes menos 1, mais com menos, 2 vezes 1, 2. Na divisão,
Menos 80 dividido por menos 2, menos com menos mais, 80 por 2, 40. Eu preciso vender 40 unidades para obter esse lucro máximo. Exercício 6. Ainda sobre os dados do exercício anterior, se essa indústria produzir e vender 50 unidades em um dia, qual será o lucro da produção diária? Ou seja, se eu vender 50 unidades, se meu X for 5, qual vai ser o lucro? Quanto vai valer Y? Ah, qual é a minha função mesmo? Vamos voltar lá. Y igual a menos x quadrado mais 80x menos 700. Essa é a minha função. Então, vamos lá. No lugar do x, eu coloco 50 para tentar descobrir o y. Menos 50 ao quadrado mais 80 vezes 50 menos 700. Então, ó, menos 50 ao quadrado é 50 vezes 50, que é 2.500. Mais, multiplica aqui, ó, 80 vezes 50. Isso vai dar 4.000, menos os 700. Juntando tudo aí agora, ó, menos 2.500 mais 4.000 vai dar 1.500. 1.500 você tira 700, isso te dá R$800, ok? Esse é o resultado do lucro da produção se você conseguir vender 50 unidades em um dia. Exercício número 7. Ainda considerando os dados do exercício 5, quantas unidades devem ser produzidas para que o lucro diário da produção seja igual a 0? Ou seja, eu tinha y igual a menos x quadrado mais 80x menos 700. Era essa a minha função. Ele está me falando que o lucro é igual a 0, ou seja, ele está falando que o y é 0. E está me perguntando quantas unidades eu tenho que vender. Qual o valor de x para que o y seja 0. Então, aqui, ó, no lugar do y, eu vou colocar 0. Então, 0 igual a menos x quadrado mais 80x menos 700. Isso aqui virou uma equação do segundo grau, tá? Se eu quiser inverter a ordem, eu posso, ó, menos x quadrado mais 80x menos 700 igual a 0, tá? Como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Acho o A. Quem é o A? Menos 1. Quem é o B? 80. O C? Menos 700. Vou fazer meu delta. Fórmula do delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo. No lugar do B é 80. Então, 80 ao quadrado. Menos 4 vezes meu A, que é menos 1. Toda vez que for negativo, entre parênteses. Vezes o meu C, que é menos 700. Também é negativo, entre parênteses. Potência. 80 ao quadrado é 80 vezes 80. Isso dá 6.400. Minha multiplicação toda aqui, ó, menos com menos, mais com esse outro menos, menos. 4 vezes 1, 4, vezes 700, 2.800. Então, esse meu delta é 6.400 menos 2.800, 3.600, ok? Vamos achar o x. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, menos o meu b, que é 80, mais ou menos raiz do delta, 3.600 que eu achei, sobre 2 vezes meu a, que é menos 1. Continuando aqui, meu x menos 80, mais ou menos a raiz de 3.600 é 60. E 2 vezes menos 1, mais com menos, 2 vezes 1, 2. Aí, nós vamos abrir x1 e x2, tá? x1 é menos 80 mais 60, não vai caber aqui, vou fazer embaixo, tá?
menos 80 mais 60 sobre menos 2. E o x2, menos 80 menos 60 sobre menos 2. Então, aqui, ó, menos 80 com mais 60, menos 20 sobre menos 2. Na divisão, menos com menos mais, 20 por 2, 10. Menos 80 com menos 60, ó, sinais iguais, soma. Isso vai dar menos 140 sobre menos 2. Menos com menos a divisão mais, 140 por 2, 70. Então, eu tenho x valendo 10 ou x valendo 70, tá? Então, eu posso produzir 10 ou posso produzir 70 unidades, que eu não tenho lucro nenhum de produção, tá? 8. Um objeto foi lançado do topo de um edifício de 84 metros de altura, com velocidade inicial de 32 metros por segundo. Quanto tempo ele levou para chegar ao chão? Observação. Utilize a expressão matemática do segundo grau, d igual a 5t ao quadrado mais 32t, que representa o movimento de queda livre desse objeto, com t sendo o tempo de queda em segundos e d a distância percorrida em metros, tá? Aqui é menos 5t ao quadrado. Saiu errado a impressão, tá? Lá no formulário de vocês tá menos 5t ao quadrado aí. Então, vamos lá. O que ele tá falando? Que eu tenho a minha função de queda é menos 5t ao quadrado mais 32t. Quem é esse d? É a distância que esse objeto vai percorrer do topo do prédio até chegar no chão, tá? E o t é o tempo que ele vai levar para percorrer essa distância. O que ele pergunta? Quanto tempo ele levou para chegar no chão? Então, vamos lá. Ele quer saber o t na minha pergunta. E eu sei qual é a distância que ele percorreu? A distância, se ele saiu lá de cima do prédio e chegou no chão, a distância que ele percorreu é exatamente a altura do prédio. Que é quanto a altura desse prédio? 84. Então, a minha distância é 84 metros. Então, no lugar do d, eu vou colocar 84. Então, fica menos 5t ao quadrado mais 32t. Isso aqui eu vou arrumar. Por quê? Porque eu tenho que achar o t, é uma equação de segundo grau, e para eu resolver usando Bhaskara, tem que estar igualada a zero. Como que eu faço para igualar a zero? Passo todo mundo para o outro lado com o sinal trocado. Então, o 5 vai positivo, o 32 vai negativo, o 84 já tá, não precisa. 5t ao quadrado menos 32t mais 84. E aí fica igual a zero. A é 5, B menos 32, C 84. Vamos fazer o delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o B é menos 32 ao quadrado, entre parênteses, porque é negativo, menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é 84. Menos 32 ao quadrado, menos 32 vezes menos 32, 1024. Aqui, ó, menos, aqui é mais, fica negativo. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 84, 1680. Ah, o A é negativo, né, gente? Tá certo, esse 5 é positivo, então aqui ele é positivo, aqui ele é positivo, a hora que ele passar ele fica negativo. Então, é menos 5 aqui, aqui é menos 5, menos com menos, mais 6.080, mais 1.680. Então, meu delta é 1.420, 1.024 mais 6.080. Isso é 2.704, tá bom?
Aí ele não é negativo aqui não, ele é positivo. Eu achei que tava errado, mas não tá. É dessa forma mesmo. E aí, falta achar o t. Quem vai ser o t? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, é menos o b, que é menos 32. Cuidado, que é um menos aqui da fórmula e o outro menos aqui do b, tá? Tem que pôr parênteses para separar. Mais ou menos a raiz desse delta, que é 2.704, sobre 2 vezes o a, que é menos 5. Então, quem é esse t? Menos com menos aqui fica mais 32. Mais ou menos, a raiz quadrada desse 2.704 é 52. E 2 vezes menos 5 é menos 10. Aí, nós vamos abrir. O T1, 32 mais 52 sobre menos 10, tá? 32 mais 52 vai dar 84, dividido por menos 10. O que vai acontecer aqui? Mais com menos dá menos. 84 dividido por 2 dá 8,4. O T2 vai ser o que aqui, ó? 32 menos 52 dividido por menos 10. Aqui, 32 menos 52 dá menos 20. Menos 20 dividido por menos 10. Menos com menos dá mais. 20 dividido por 2, por 10, dá 2. O que aconteceu aqui? Eu achei um valor positivo e um negativo. Tem que tomar cuidado, porque aqui, a minha variável t, ela representa tempo. Tem como eu trabalhar com tempo negativo? Com hora, com minuto, com segundo negativo? Não existe, né? Então, esse menos 8,4 eu não posso considerar. A única resposta que eu posso considerar aqui, ó, é o 2, tá? Então, a minha resposta seria 2 segundos, ok? Exercício 9. Ainda sobre os dados do exercício anterior, após 1 segundo de queda, qual será a altura do objeto? Então, vamos lá. Eu falei que meu t agora vale 1 segundo, e eu quero saber quem é meu d, certo? Qual era a equação mesmo? D igual a 5t quadrado mais 32t. Então, vamos lá. Eu quero saber o t, no lugar do d, no lugar do t eu vou colocar 1. Então, 5 vezes 1 ao quadrado mais 32 vezes 1. Potência primeiro. 1 ao quadrado? 1. Então, fica 5 vezes 1. E aqui? 32 vezes 1, 32. 5 vezes 1, 5. Isso é 5 mais 32. 5 mais 32, 37. Então, a minha distância é de 37 metros. E para terminar, exercício 10. Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação y igual a menos 2t quadrado mais 8t, sendo t maior que zero, tempo medido em segundo, e y a altura em metros da bola no instante t. Quanto tempo após o chute a bola atingirá sua altura máxima? De novo, mesma coisa. O que está acontecendo aqui, ó? Meu A é menos 2, ele é negativo. Então, eu tenho uma parábola de boca para baixo. Meu vértice está aqui em cima, é meu ponto de máximo, por isso que ele pede altura máxima, tá? Então, ó, o A é menos 2, meu B é quem tá com o T, que vale 8. O C eu não tenho nessa equação, né? Então, ele vale 0, não tem ninguém sozinho. E aí? Ele quer saber o vértice, o x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes a. Não é isso? Ele quer a altura máxima. Então, ó, menos o 8 sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Então, é menos 8, mais com menos, menos, 2 vezes 2, 4.
Menos com menos na divisão, mais 8 dividido por 4, 2. Então, eu tenho 2 segundos. Após o chute, eu tenho uma altura máxima. Ok? Espero que tenham entendido. Até a próxima!